Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos com mais um conteúdo, mais uma notícia para vocês e hoje estamos aqui com o canal da Revista Oeste. Todos os créditos ao canal deles, o link do canal deles está na descrição e no comentário fixado. Você que apoia nosso canal, deixe o seu like, não se esqueçam de ativar o sininho de notificações para vocês serem notificados de todos os nossos vídeos. Também é muito importante que você aí deixe o seu comentário, a sua opinião, deixe o seu hype se você estiver aí para engajar o nosso conteúdo e não se esqueçam de compartilhar. Vamos pro vídeo. E associações ligadas à imprensa manifestaram preocupação com a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, de autorizar a busca e apreensão na casa do ex-secretário do Maranhão, Raimundo Cotrim, apontado como a fonte do jornalista Luiz Pablo, autor de reportagens sobre o suposto uso irregular de carros oficiais pela família do ministro Flávio Dino. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT, a Associação Nacional de Editores de Revistas, a ANER, e também a Associação Nacional de Jornais, a ANJ, afirmaram que a medida pode atingir o sigilo da fonte garantido pela Constituição. As entidades sustentaram, em determinado trecho, abre aspas, a violação do sigilo do profissional e de suas fontes leva a intimidações contra a imprensa que não condizem com o Estado democrático de direito e o livre exercício do jornalismo, fecha aspas. As associações também questionaram o fato de a decisão ter ocorrido no chamado inquérito das fake news. Na avaliação das entidades, o inquérito sigiloso não tem objeto determinado nem prazo de duração. Outro ponto citado foi a aplicação da medida contra uma pessoa sem prerrogativa de foro. Gustavo Segre, muito boa noite, seja bem-vindo. A gente abre o programa de hoje mais uma vez dando destaque a essa notícia que repercutiu muito desde ontem, essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de quebrar o sigilo de uma fonte do jornalista do Maranhão, Luiz Pablo, e a gente reforça aqui, e essas entidades todas de imprensa também reforçam que uma democracia só existe com uma imprensa livre, que depende de fontes também protegidas, claro, principalmente investigações jornalísticas de interesse público que denunciam, né, questões como essa, que foi no caso do jornalista Luiz Pablo, desse uso supostamente irregular de carros oficiais por parte do ministro Flávio Dino e seus familiares. Boa noite, Paula. Boa noite à nossa querida audiência, mestre Augusto Nunes, querido Adalberto, a nossa querida Ana Paula Henkel. Eu vou ler algumas questões que parece que o Alexandre de Moraes ou não lembra ou não quer saber. E tem a ver com a Constituição. Lembrando que o Supremo Tribunal Federal, em teoria, segundo a República, é o guardião dessa Constituição que o ministro não está respeitando. No artigo 5º, inciso 14, diz: assegura o acesso à informação e resguarda o sigilo da fonte quando necessário ao exercício profissional. Riscou, não está mais, a Constituição foi modificada. O inciso 9º do mesmo artigo protege a liberdade de expressão e comunicação independentemente de censura ou licença. E o artigo 220 da Constituição Federal também determina que a manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação não sofrerão qualquer restrição observado no próprio texto constitucional. São 3 menções na Constituição Federal que eles conhecem bem, que não está sendo respeitado. E aí, Paula, agora apelo à seguinte questão. Está dentro do inquérito das fake news. A pergunta é, foi uma fake news? Porque existem 2 possibilidades. Ou o ministro e sua família não utilizavam o carro, e aí pode ser injúria, calúnia, difamação, o que quiser. Você reforçou perfeitamente, não tem foro privilegiado. O que o STF está fazendo aí? E aí a outra questão, se foi utilizado, não é uma fake news. Por que está no inquérito? Então, a presunção que a gente tem com essa situação é que está tentando coibir fontes para denunciar, por exemplo, corrupção. Quem vai denunciar o corrupto se a fonte está correndo o risco de ter uma busca ou apreensão, o que for que seja? E aí eu lembro com tristeza de uma fala de Martin Niemöller. Em 1933, ele colocou uma frase, estamos falando da época Alemanha complicada.
que dizia, um dia vieram buscar o meu vizinho socialista, mas como eu não sou socialista, não me preocupei. Aí no dia seguinte foram buscar o vizinho que era sindicalista, mas ele não era sindicalista, então também não me preocupei. E todos os dias foram buscar o católico, o judeu, até que um dia vieram me buscar e não tinha ninguém para me defender. Então, quando a gente observa isso, e lugares que são paraísos da liberdade de expressão, como a Revista Oeste, nós precisamos nos manifestar, colocar a nossa enérgica oposição a esse tipo de coisas, porque o que está tentando se buscar é precisamente coibir a fonte para que o jornalismo não tenha de onde pegar informações que são válidas para a sociedade. Ana Paula Henkel, boa noite, seja bem-vinda, Ana. Esse é um ponto, queria pegar de onde deixou também o Segre, Ana, que o fato, né, essa denúncia feita pelo jornalista do suposto uso irregular de carros oficiais por parte do ministro Flávio Dino, ainda não foi devidamente esclarecido. Ontem nós trouxemos aqui, inclusive, a nota à imprensa que foi divulgada pelo advogado dessa fonte que sofreu ali a medida de busca e apreensão, que ele está, inclusive, preso e está em prisão domiciliar, e eles disseram que essa denúncia ainda segue sem esclarecimentos, permanece sem apuração. Essa denúncia do uso dos carros oficiais. E tem esse caráter intimidatório da medida, e me lembrei, por exemplo, do caso da jornalista Malu Gaspar, do Globo, que divulgou o contrato de 129 milhões de reais, firmado com o escritório da advogada Viviane Bart Moraes, mulher do ministro Alexandre de Moraes. Ela divulgou essa informação. Vai fazer o quê? Vai quebrar o sigilo da fonte, da jornalista que divulgou essa informação, que tem sim um interesse público que ainda não foi esclarecido? Pois é, Paula, eu tinha notado exatamente aqui o caso da Malu Gaspar. Boa noite, Paula, querido Segre, Piotto, mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Paula, a questão é que agora a imprensa geral, porque foi avisado lá atrás, em 2019, que chegaria em todo mundo. A imprensa agora tem dois caminhos, né, perigosos. Como você disse, vai quebrar o sigilo da fonte ou vai quebrar os dentes, né? Porque teve recado assim também para jornalista, não de ministros, mas de gente muito poderosa envolvida com outros ministros. Aquele jornalista ali, vamos quebrar os dentes. Então, esse é o nível de como a imprensa no Brasil é tratada. Ou você quebra os dentes, ou você quebra o sigilo da fonte. E lembrando, Paula, que nesse caso específico, nós estamos falando da investigação de um fato. O jornalista não estava investigando o ministro Flávio Dino ou qualquer relação do ministro Flávio Dino com outros magistrados ou com outras pessoas do setor público. Ele estava investigando um fato que deveria e tem que ser e era público, do uso de carros sustentados pelo dinheiro do pagador de impostos. Paula, isso era, e agora essa fonte sendo perseguida, o jornalista sendo perseguido, isso deveria parar tudo, deveria parar a República, porque se não há uma imprensa livre para fiscalizar os poderes, como o nosso querido, saudoso J.R. Guzzo sempre falava aqui, é o papel da imprensa fiscalizar os poderes, independentemente de quem esteja no poder executivo. Se nós não temos uma imprensa corajosa, se primeiro parte da imprensa é vendida e a outra parte agora tem medo, porque isso, Paula, é um claro recado tirânico e covarde do ministro Flávio Dino a toda a imprensa. E aí não custa nada a gente relembrar, né, aquele vídeo que a gente sempre mostra aqui do então deputado Daniel Silveira dizendo: isso aí vai chegar em todo mundo. O ano era 2019. Chegou.
E a decisão do ministro Alexandre de Moraes também provocou incômodo entre integrantes da Suprema Corte. Magistrados ouvidos por Oeste avaliaram que a medida pode representar violação à liberdade de imprensa e também à liberdade de expressão. Um dos ministros ressaltou que a preservação da origem das informações é garantia essencial para o trabalho jornalístico. Já um outro integrante do STF demonstrou preocupação com o precedente criado pela decisão e com a possibilidade de medidas semelhantes serem adotadas em outros casos. Adalberto Piotto, muito boa noite. A gente traz um pouco dos bastidores e da repercussão dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes entre os colegas do Supremo Tribunal Federal e o perigo disso de abrir um precedente, né, para em outros casos também ocorra essa inversão, né, que seria aí a quebra do sigilo da fonte. Boa noite, Paula. Boa noite, Segre, Augusto, Ana, todos que nos acompanham. O precedente está aberto. O risco é exatamente esse, a menos que alguém perceba que tem um elefante na sala. Eu fico imaginando qual deve ser o comentário ali na hora do cafezinho ou quando o ministro não está no gabinete entre os assessores do Alexandre de Moraes. Porque todos eles sabem, conhecem a lei e sabem que a legislação foi violada, a Constituição foi violada. Isso é um preceito fundamental, está no artigo 5º da Constituição. Eles sabem. O que pensa, por exemplo, ou o que pensam os assessores do Flávio Dino, o beneficiado pela medida do Alexandre de Moraes de forma absolutamente corporativista? Lá também tem um elefante na sala, eles vão perguntar sobre o assunto. Aliás, tem um elefante na sala dentro do plenário do Supremo Tribunal Federal. Os outros ministros vão ficar falando o quê? Isso pode? Não, primeiro isso viola, sim. Isso viola completamente a Constituição, um preceito fundamental da Constituição. Na próxima sessão ninguém vai tocar no assunto? Vão fazer que não existe? Porque essa é a lógica da fábula do elefante na sala, né? Pô, é um negócio gigante, todo mundo está vendo, mas todo mundo faz que não é com aquilo, não vamos falar desse assunto. Mas se não falar, o precedente está estabelecido. E aí, para aplicar isso em outro caso, é uma questão de dias, horas, seja lá o que for. Porque qual vai ser o limitador agora para o ministro Alexandre de Moraes, que tem tudo naquele inquérito 4781, esse desgraçado inquérito das fake news, o do fim do mundo. Fala, meu pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no Conexão Política, o site que traz a verdade a todos. Pessoal, se vocês aí querem apoiar o nosso canal, deixa o hype aí, que o hypezinho no vídeo ajuda o vídeo a explodir para várias pessoas chegarem aí, essa situação que tá o nosso Brasil aí. Olha o que Moraes fez e não tá tendo consequência. Pessoal, Moraes aí tá acabando com o que ele fala de salvar a pátria aí. Ele mesmo tá acabando com isso. Ele mesmo tá acabando com a lei. Ele mesmo fala que as leis não servem para nada, que a lei foi escrita errada de maneira avulsa. Que a lei tá errada e a lei é o que ele falar. Vamos aqui em Conexão Política. Perfis falsos, deepfake e feito do lado dos Raquel Lira é alvo de ataques inéditos numa campanha eleitoral. O governador aciona a Justiça Eleitoral da Polícia Civil após identificar perfil suspeito e vídeos com matérias autoteladas pedindo dinheiro sem nome. Governador de Pernambuco é candidata à reeleição. Raquel Lira, do PSD, denuncia formalmente nos últimos dias uma sequência de ataques digitais condenados contra sua campanha, incluindo golpes via Pix em uma rede, perfis falsos e redes sociais, em um vídeo manipulado em que aparece supostamente pedindo dinheiro eleitoral, além de panfletos adulterados espalhados por ruas, avenidas e grandes Recife. As investidas mais recentes se deram
quando o governador passou a receber depósitos via Pix de valores pequenos de origem desconhecida, coincidindo com a divulgação de sua declaração de bens pelo TSE, Tribunal Superior Eleitoral, na plataforma Divulga Quem. No sábado, dia 8, Raquel Lira registrou o boletim de ocorrência e publicou um vídeo nas redes sociais, atribuindo o ato como ação condenada dos nossos adversários através de gabinete de ódio. É óbvio que eu não estou pedindo dinheiro para ninguém, afirmou. A matéria teria sido produzida a partir de dados pessoais vazados de forma criminosa, usados para editar um vídeo com áudio manipulado em que ela aparece em um evento político, supostamente afirmando que precisa de dinheiro. A Polícia Civil de Pernambuco informou que instaurado inquérito para apurar o caso de identificação dos responsáveis. Então esse foi o vídeo, pessoal. Muito obrigado a todos e até o próximo.